Espero que eu consiga fazê-lo em pelo menos 1 hora, para que a gente possa sair daqui com o que eu falei na abertura, né, do nosso chamarite. Nós saímos um pouco mais entendendo sobre as origens dessa festa que é comemorada todo ano de uma forma tradicional, por milênios de anos, vamos dizer assim, né? Então vamos lá. A introdução, pode passar o primeiro slide, doutor. Nessa introdução, o mundo hoje, ele tem estado tomado realmente por essa falsa religião, que nós já conhecemos desde a nossa meninice. Quem não passou pelo batismo, pelas crismas, né? Eu fui uma, né? Passei por todas essas coisas. Então, ela começou desde o primeiro casal, no engano, se estabeleceu na igreja com o imperador romano Constantino, que exatamente é o culpado do surgimento dessa denominação chamada Igreja Católica Romana, na época, claro, com outro nome. Pode passar. Para ter mais adeptos, o que eles fizeram? Eles uniram situações, líderes, e principalmente, após ter se convertido, aceitavam pessoas para a igreja sem nenhum tipo de transformação. E também não mudou muito hoje. Você vê, é uma miscelânea, vamos dizer assim. Chegar lá e tudo bem. Então, cada um trazia seus rituais, seus deuses, continuam fazendo isso até hoje, tradições, para agradar os membros. Então, procurava essas características comuns entre a Bíblia e o paganismo, e assim foi se aceitando essas tradições que têm um histórico, que chamamos de histórico demoníaco, como o Natal, que é uma junção de paganismo, de tradições, de festas, de adorações. Pode passar. E Yeshua, então, ele advertiu aos seus contemporâneos o seguinte: nós estamos falando um pouco sobre a tradição. Lá em Tiago, capítulo 15, versículo 3, diz que ele, porém, respondeu que transgredis vós também o mandamento de Deus por causa da vossa tradição. Então, as pessoas hoje, elas fazem isso, transgridem o mandamento de Deus por causa da tradição. Ele, em todo o tempo, foi apresentado a nós as 10 palavras, os 10 mandamentos. E lá ele vai falando sobre isso, né? De não adorar outros deuses, como eu disse aqui, e demais outros pontos. Respondeu-lhes bem, quando fala lá em Isaías, que profetizou a respeito de vós, vós hipócritas, como está escrito: este povo honra-me com lábios, mas o seu coração está longe de mim. Você vê que a palavra, ela é muito direta. Ela não é uma palavra que fala docinho para a gente. O Senhor, ele não é tão docinho. Ele usa os profetas: você é um hipócrita, você é mentiroso, você faz isso. E é o que ele está falando aqui, que lá no livro de Isaías, né, que você aceitou, né, esse paganismo como soldado. Ele diz que essas pessoas em vão adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Então, as pessoas têm adorado a Deus de uma forma vã, porque criaram uma religião, criaram uma forma, mudaram o que Deus mandou que escrevesse e fazem só de lábios. Isso não é só na religião humana, isso é em todo lugar que se estabelece como um lugar de culto. Você vai abrir um livro e a partir daquele livro e a partir daquela pessoa você começa a abraçar os conceitos que ele apresenta. E isso vai te desviando cada vez mais do que Deus estabeleceu. Então eu começo a acreditar que Deus usou A, então A é bom. E Deus usou B, B é bom, então eu vou seguir. Então começa o homem a fazer suas escolhas
e se afastando do que realmente Deus determinou, tá? Então ele fala lá, negligenciam o mandamento de Deus quando guardam as tradições dos homens. E disse-lhes ainda, jeitosamente rejeitais. Olha uma palavrinha mais trouxe, viu? Jeitosamente rejeitais o preceito de Deus para guardardes a vossa tradição. Então está lá, Marcos 7, de 6 a 9. E é isso que nós estamos vivendo ao longo dos séculos, rejeitando Deus para guardar tradições de ensinamentos de outros homens. Pasme, eu já ouvi isso, uma pessoa dizer para mim que eu estava ali falando de homens, quando falava de uma palavra da Bíblia. Assim, sim, eu tenho que falar de homens, eu não vou falar de um macaco, o homem tem que ser usado, mas depende de qual é o homem, de quem foi, de quem estamos falando, de quem Deus direcionou, como aqui nós ouvimos pela manhã. Deus chamou homens de sua terra, colocou uma promessa em outro local para fazer separar um povo, para que um povo pudesse ter um referencial. Porque hoje nós vemos que as pessoas estão sem referencial. Elas estão com referencial porque aprenderam das suas tradições, das suas famílias. Pode passar. Sim, o apóstolo Paulo também adverte: cuidado que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, que foi o que acabamos de falar, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo o Mashiach. É aquilo que a gente vive hoje. Quanto tempo Shaul já falou sobre isso? Vemos que o apóstolo Shaul sabia que após a morte dos líderes, qual líder? Os apóstolos, né, os discípulos de Yeshua, que após a morte deles, levantaria de dentro da própria igreja homens que a conduziriam para o engano. Porém, o apóstolo Shaul estava orientando aos Tessalonicenses, que é uma cidade, a cidade de Tessalonicenses, e o povo de lá, a desprezar o que alguns falsos mestres estavam ensinando, diferente daquilo que ele havia orientado pessoalmente. Irmãos, isso é uma coisa triste, mas é a realidade. Você ensina um preceito, você ensina o que a palavra fala, aí vem outro, aí mostra outra situação, e você começa a se contaminar com aqueles conceitos, com aqueles livros. Nós, antes de estabelecermos mesmo a instalação, nós tínhamos o Moreira Rafael, e ele nos ensinava na própria palavra, em Yeshua, que o que era a lei, que era o tabernáculo, e ele ia nos ensinando na própria palavra. Tanto que isso é um ponto muito positivo dentro da congregação, da comunidade judaica, de você estudar dentro da própria palavra, mas temos alguns que usam outros livros, algumas comunidades que usam outros livros. Amém. Com eles são ditos que são interpretações da Torá, são coisas, algumas tradições. Tudo bem. Se Deus chamou eles assim, amém, quem somos nós para julgar, né? E por carta também Paulo enviava ali aos Tessalonicenses. Daí temos mais uma comprovação, que o Natal nunca foi orientado nas Escrituras para ser celebrado. Portanto, deve ser rejeitado pelos conceitos, pela forma que foi estabelecida, por ser totalmente fora do padrão daquilo que Deus visionou para o seu povo. Ok. Então, a igreja de Roma, numa tentativa, uma vez de perpetuar o memorial do nascimento do então menino Deus, ou menino Jesus, ela vai o quê? Ela vai se mesclar com práticas, né? Vai fazendo misturas e ideologias pagãs de seu tempo, fazendo que surja então o clássico Natal e o nascimento de Jesus, que foi o que ele preparou ali, né? Fulano lá traz uma bagagem de uma tradição, de um conhecimento, e ele diz que não vai abrir mão. Aí Roma quer fazer algo para unir, para
mostrar que aquilo é o mesmo caminho, aí cede a uma pressão e faz um sincretismo religioso, como hoje se vê dentro da Igreja Romana. Nós temos esse sincretismo de outras religiões que entram ali, que aceitam. Amém. Até que esse Papa novo agora está tentando fazer algumas mudanças, né? Vamos ver se ele vai conseguir. Então, no século I, pode pensar. No século I, Yeshua nasceu. É o ponto zero, tá? Pode pular, por favor? Por favor. Foi não? Sim. No século I, Yeshua nasceu. Isso aqui é uma prévia assim, da história rápida. E aos 30 anos ele começa o seu ministério, que é anunciado por anjos. Os pastores ali trouxeram naquela época os presentes para ele. E ele morre e ressuscita e manda a missão, né, coloca a missão na responsabilidade dos apóstolos. Eles tinham que continuar a missão. No século III, no ano 300, Constantino oficializa o cristianismo como uma religião do Império Romano. Então o Concílio de Nicéia, ele decide que a fé não seria mais judaica, cria-se a nova religião, cristianismo, porque tudo sempre foi judaico. Yeshua é judeu, o ensinamento era da Torá. Então, a partir do momento que Constantino estabeleceu, por isso que ele estava fazendo esse sincretismo com as religiões pagãs, a partir desse momento, ele proíbe. Não, agora é a nova religião, vai ser essa. Ninguém mais pode guardar as festas, ninguém pode fazer mais Shabat. Por isso que hoje nós vemos dentro da nossa comunidade evangélica muitos irmãos que não entendem, mas por que a gente não sabe disso? Que foi proibido. E foi proibido nesse concílio de Nicéia, tá? Então o cristianismo romano pega as celebrações pagãs, como eu falei para vocês, e vai cristianizá-las. Por isso não se vê até hoje como ele. Ele pegou lá o fulano lá da sexta não sei o que, lá do espírito não sei o que, e cada uma, e coloca todo mundo junto ali, né, faz aquela miscelânea, e ninguém vê como algo errado, porque foi cristianizado, foi feito um invólucro, né, para mostrar que não tinha nada demais. Continuar. Então, dia 25 de dezembro, dia 25 de dezembro, se comemora, não é o nascimento de Yeshua, se comemora o nascimento de um Deus Sol, tá? E também o Sol vitorioso, também o mitraísmo, coincidentemente o nascimento de outro Deus, um Deus persa chamado Mitra. A partir então do século, ou melhor, ano, né? A partir do ano 354, alguns latinos puderam mudar de 6 de janeiro, porque na verdade era 6 de janeiro, para 25 de dezembro. Era essa data inicial. Aí, quando foi feito esse sincretismo, essa unidade, eles mudaram, poxa, vamos bater para 25 de dezembro, porque aí fica uma data que caiu todo mundo debaixo de um único entendimento, 25 de dezembro. Aí são 6 de janeiro para cá. A festa que atendeu era chamada mitraica, lá em 6 de janeiro, aniversário do Sol Invictus, o qual os sírios e armênios, apegando-se à data 6 de janeiro, acusavam os romanos de idolatria e também de adoradores do Sol, e que tinha que ser inventado então um nome de discípulos que eles chamavam de Serinco, nome de discípulos, tá? Então a foto é essa. Mitra é esse Deus ali, Sol Invictus é aquele ali, tá? Porém, não se pode determinar com precisão até que ponto esta origem na pagã Brumália, porque a Brumália
ela é a data 25 de dezembro. Que seguiu o outro nome, de repente vocês já ouviram estudando, Saturnália, que é a data de 17 a 24 de dezembro. Comemora-se o dia mais curto do ano, o dia do nascimento do Sol. Então, as festividades pagãs de Saturnália e Brunália estão demasiadamente enraizadas em costumes populares para serem suprimidas pela influência cristã. Então, não dá para suprimir. Vamos então juntar, vamos esconder tudo e vamos seguir em frente. Tá? Então, a sociedade greco-romana, ela fez isso. Todas as influências pela Grécia e Roma estavam bem estabelecidas na sociedade, sendo muito difícil o cristianismo mudar isso. Nada melhor do que fazer adaptações. Por isso, sentem vergonha. Não sentem vergonha, pois acham que santificaram essa data. Mas por que, gente, né? Está tudo certo, estamos adorando o mesmo Deus, o mesmo menino, pode vir como está, não tem problema. Então, por aí. Então, ele vem falando um pouco de como surgiu essa festa saturnália no dia 25 de dezembro, tipo em 500 a.C., e era dedicada ao deus Saturno, por isso Saturnália, e a mítica idade do ouro, durava 7 dias, com um período de licença de estudos. Os tribunais dessa escola estavam em férias nessa época, as casas eram purificadas e lavadas. Vocês vão vendo que esses detalhes vai lembrando alguns costumes da igreja católica, de limpar a casa, de arrumar, a época estão em férias, né? Então você vê que eles vão unindo algumas situações. Cessavam todas as hostilidades, não se realizavam execuções de condenações. Quer dizer, você vê que lá em janeiro está todo mundo de férias, né? Tudo fica em recesso. Então, tudo tem um porquê de certas ações. Durante estas, ou os festins que degeneravam em orgias também fala também de populos romanos. As distinções sociais eram abolidas. A festa do povo é para todo mundo, né? E também acreditava-se que seja a origem do carnaval, exatamente o que ele está falando. O carnaval, ele gera tudo isso, né? Esse posicionamento, orgias. Então, ali está uma festa da Saturnália, todo mundo ali feliz, alegre. Acredita-se que seja a origem do carnaval. As Saturnálias, essas comemorações eram acompanhadas de culto aos deuses. E realmente, gente, sacrifício de animais, era vegetais, oferendas, orgias. E o Natal foi estabelecido por meio da Igreja Católica, que vinha desse paganismo. Mas qual foi a verdadeira origem? Aí é que tá. Vamos lá. Semíramis, isso é outra história, né? Se converteu em rainha do céu. Isso aí vem da história ali da Babilônia. E Nimrod, sob diversos nomes, se tornou o divino filho do céu. Depois de várias gerações desta adoração idólatra, Nimrod também se tornava em um falso Messias, filho de Baal, Deus Sol. E nesse falso sistema babilônico, a mãe e filho, Semíramis e Nimrod, encarnaram no seu filho Tammuz. Quer dizer, ele morreu, então ele foi encarnado, né, segundo eles, no filho chamado Tammuz, tá? Nimrod. Se converteram nos princípios, nos principais objetivos de adoração. Essa veneração da mãe e do filho se estendeu por todo o mundo, com variação de nomes segundo os países e línguas. Por surpreendente que pareça, encontramos equivalente na Madonna, muito antes do nascimento de Yeshua ou Messias. Então, quem foi Semíramis? Essa mãe e mulher de Nimrod.
E depois de várias gerações, Nilo se tornou um falso Messias. Então, é encarnado, como nós já lemos, e se estendeu por todo o mundo. Vimos como Roma se aproveitou dessa data antiga do Sol Invictus para colocar o Sol da Justiça, porque na palavra fala que Yeshua é o Sol da Justiça. Então vamos unir as coisas. Então essas figuras, em cada nação, você vê que tem uma mãe e um filho nos braços. É a representação de Semíramis com o filho Tamuz. Então, pelas nações foram continuando apregoando. Você vê ali que tem China, Egito, catolicismo, tem outra ali da Índia. Então, em cada uma dessas nações, você vai ver uma mãe com um filho no colo, que representa esse sincretismo, desse relacionamento de Semíramis com o Nimrod. Pode passar aqui, vai continuar mostrando essas imagens. Aí aqui a história, né, do Papai Noel. Papai Noel era um bispo, né? Esse é o nome que ele levou depois, mas ele era um bispo chamado São Claus, tá? Você vê que a roupa dele ali é uma roupa vermelha, ele usava uma mitra, e ali ele está com um saquinho dando presente para as crianças. Então começa a surgir dali essa imagem de um bispo, de presenteando, né? E a outra imagem é uma imagem mais dura, né? Mais difícil, mostrando ele meio demonizado, né? Então tá, continuando. No final do século XIX, Papai Noel era bem representado com essa roupa de inverno, como nós vimos, com uma marrom verde escura. E em 1886, um cartunista alemão, Thomas Nast, criou uma nova imagem para o bom velhinho. A roupa nas cores vermelha e branca, com um cinto preto, criadas por Nast, foi apresentada na revista Fabs Weeklies, neste mesmo ano. E em 1931, uma campanha publicitária, você vê que até hoje a Coca-Cola faz essa campanha, ela vem com aqueles caminhões todos coloridos, cheios de luzes, né? Daqui a pouco começa aí, né? Ele passeando. Ele mostrou um Papai Noel, um novo figurino criado por Nash, aquela roupa vermelha e branca com cinto, que também eram as cores do refrigerante. Nada é uma casa. A campanha publicitária foi um grande sucesso, ajudando a espalhar a nova imagem do Papai Noel pelo mundo. Então tem esse fundo aí. Continuar. Pode passar. Pode passar. Legal? Na próxima figura nós vamos ver essa rena também, a história, né, do Papai Noel que anda na rena, do Papai Noel que bota a meia ou na janela, ou quem tem lá, não. Aqui pra gente botar na janela, lá nos lugares frios, bota na lareira. E eu me lembro quando criança, irmãos, eu me lembro disso. Minha mãe montava árvore de Natal, tinha o presépio embaixo da Natal, tinha que fazer aqueles bonequinhos de papelzinho, montava aquele presépio e botava as meias também. É o que a gente recebe de ensinamento. E a gente ficava tão feliz de ver aquelas bolinhas, aquela luz, né? Era uma coisa que aqui isso atrai, irmãos. Quem não fica feliz de ver essas coisas tão bonitas? Você vê que hoje nos Estados Unidos, você chega lá nessa época, são vários presépios, várias renas, né? E tudo montado, vários pinheiros, várias coisas. Isso encanta, gente. Tudo que é bonito encanta. Como quebrar? Como se desalinhar? Como sair dessa coisa linda, né? Que nos chama, que nos atrai, que cada um de nós carregamos com uma história da nossa vida, só pedindo mesmo ao Senhor para nos revelar. E se o Senhor revelar, vai trazer quietude, vai trazer paz no coração.
mentira, é uma farsa, é uma idolatria. E muitos dizem até hoje: eu sei de tudo isso. Nossa, se você for falar, a pessoa vai dizer: ah, mas eu já sei de tudo isso. Mas eu estou celebrando o nascimento de Jesus, né? Vou falar lá. Porque veio ao mundo e deve ser celebrado. Como vamos, né? Celebrar, né? Não importa se criar essa data, eu não creio no Papai Noel. Mas será que realmente precisamos celebrar? Essa é a pergunta. Devemos celebrar? Será que convém que tenhamos, nós que temos um compromisso com Deus, com os seus mandamentos, com a sua lei e vontade, celebrar onde há engano, mentira, criações de tantas coisas? Então a gente tem que fazer essa pergunta, conversar com Deus, porque nada vai ser como imposição. Porque a gente carrega uma bagagem, carrega uma história, e é o mundo todo, é cada família. Então é muito difícil você romper com essas tradições, romper com essas ações de cada família. Então eu pedir a Deus para o Senhor revelar. Foi uma coisa que eu fiz na minha vida. Quando eu morava na freguesia, eu morava no condomínio na freguesia, eu comecei a sentir muito incômodo. Gente, aliás, quando eu morava na Tindira, onde mora a Amanda, e quando chegava essa época de Natal, eu comecei a sentir muito incômodo. Eu sentia assim uma opressão em mim, que eu não entendi o porquê. Eu sentia um incômodo, mas eu não sabia explicar por que eu sentia aquele incômodo. E aí, quando começou a botar aqueles pisca-pisca, aquele negócio me deixou mais incomodado. Eu falei: tem uma coisa ali que eu ainda não entendo, mas que me incomodava. E eu não sentia que as pessoas, o Natal é um espírito de alegria. Eu não sentia isso. Eu sentia um espírito de opressão. Eu sentia algo ruim. E aí foi me incomodando. Mudei para outro condomínio na freguesia. E lá que continuou me incomodando. Eu via aquelas casas tudo coloridas, tudo cheio de pisca-pisca. E eu me perguntei: meu Deus, eu não entendo. Se é alegria, por que eu estou triste? Não entendo. Como que eu posso estar triste sem alegria? Então aí eu comecei a perguntar ao Senhor. Foi quando ilustradamente, eu não sei como explicar, não lembro esse detalhe. Simplesmente eu passei a saber a origem. Quando eu li a primeira vez, eu fiquei assim, a gente estava nos reunindo aqui na Luz Saraiva 22, eu fiquei impactada, eu falei: meu Deus, eu não posso ficar lá. Aí você começa a entrar num caminho difícil, porque você está indo na contramão. Quando você vai num caminho onde todos concordam, todos abraçam, tudo é lindo, maravilhoso, é muito mais fácil. Mas quando você vai para quebrar conceitos, você é maluca, tu tá doida, eu não tenho nada a ver. Aí você vai ser invadida ou vai ser surpreendida com várias objeções. Serão muitas objeções. E foi muitas as objeções que eu vivi, porém eu falei: Senhor, fala comigo. Se o Senhor falar comigo, eu vou encarar a guerra, porque não vai ser fácil. Então, irmãos, eu me lembro que nós estávamos no dia de Natal. Nós estávamos orando no templo lá, a porta aberta, ali era a rua, né? Quando abria a porta do templo já era muro em rua. Entra uma pessoa esquisita. Nós estávamos assim desmontados. Gente, ele começou a tocar nos homens, tocar nas partes íntimas dos homens. Aí naquela época a gente estava cantando aquele louvor, Restitui, lembra disso? Restitui. Irmãos, era dia de Natal, era dia 25. Nós estávamos ali adorando ao Senhor, deixando já, deixar morrendo essas datas, dando valor para elas. E a gente foi surpreendido com essa pessoa. E daí nós começamos a orar, teve um por mais que foi tocado, ficou meio. Porque foi uma coisa bem bonita, para atacar mesmo a gente. Porque a gente estava orando para o Senhor abrir os olhos das famílias, para que a gente pudesse começar a fazer a diferença. Parece um sonho real. Olha assim, as pessoas olham para você e dizem assim: tu tá viajando, você está viajando? Né? Tá maluca? Você tem que espaço em que o mundo, não é assim que ele identifica. Onde você se encontra, que
espaço é esse? É a mesma coisa que hoje eu falo para você de holograma, e você diz, eu já vi, mas quando eu falo de holograma lá com o pessoal, quando a gente fazia o retiro, quando a gente fala de holograma, a pessoa fala assim, nossa, será? Hoje já é. O será lá atrás, hoje já é. Tudo que foi lá atrás, criado com um objetivo de engano, hoje já está sendo feito. Então, as coisas são assim, irmãos. Se eu olhar para trás, se eu der um passo dizendo não vou fazer porque eu fiquei com medo, eu vou deixar de ser aquela pessoa como os macabeus foram, resistiram a uma profanação e não restauraram a verdade que está em Deus, que Ele deixou com nós. Então, 1, 2, 3, 4 é pouco, mas os fracos sempre vencem os fortes, porque Hashem, Ele prova isso. Continuando, então a gente vê, né, como eu vi na minha época, né, o presépio, como eu gosto do panetone. Gente, eu gosto do panetone. Então, vou deixar de comer o panetone, eu gosto de panetone. Mas eu falo, poxa, mas eles fazem tudo para quê? Nos atrair. Quem não gosta daquelas frutas secas, tem pessoas, tudo, um peru assado, feito, aquelas mesas lindas, maravilhosas. Gente, tudo é um prato cheio, né? Para tu dizer, só hoje, tá, pai? Só hoje eu vou cair hoje só, tá bom? Difícil, é muito difícil. Você imagina, entrando, saindo, e aí foi instituído isso e tomou uma força tão grande que esse dia é um dia assim, parece que as famílias só se vê nesse dia. Parece que só esse dia todo mundo está junto. Parece que só nesse dia, eu me lembro, irmãos, quando eu era criança, a gente esperava esse dia porque a gente ganhava presente. Era presente dos tios, era presente do pai, então assim, vou ganhar presente. Interesses que envolvem essa festa é muito grande. Mas nós temos que abrir mão. Abrir mão, porque o presente maior que nós já recebemos é a salvação. E sem a salvação, ninguém verá Deus. Sem Yeshua, ninguém verá Deus. E ele não tem pacto com essa idolatria. Ele não tem pacto com esse paganismo, com essa forma de atrativos, né? Tudo tem que ter atrativo. Sem atrativo, quem quer estar perto de você? Sem atrativo, quem quer entrar na sua... Se juntar a pessoa à sua casa e você não converteu nem com um cafezinho, a pessoa, nossa, nem me dá um cafezinho. Eu falo mesmo. A gente fala para o cliente, nesse meu irmão, nem água. Nem água me deram. Então a gente fala assim, todo mundo quer algo que te agrada. Nossa, pegou maravilhoso, me deu um café tão gostoso. Foi o que eu disse até para minha nova, dia que eu atendi uma cliente lá no condomínio dela. Nossa, fez um suco de acerola para mim. Que felicíssima. Mas eu estava trabalho ali. Então, gente, essa coisa do recepcionar é uma coisa que está dentro das famílias, né? E quando a gente não faz, a gente tem uma língua, meu Deus, nossa língua é grande. Se não der uma água, tu já vai dizer, nem água. Poxa vida, né? Então é isso é uma coisa real que a gente vive. Tá, continuando. Já até perdi quando eu estou acompanhando durante. No passado, na Babilônia, tinha uma espécie de árvore, tá? Uma árvore genealógica dos deuses. Era uma cópia original do pinheiro que é cortado na floresta e se traz para dentro da casa e enfeita. Gente, os Estados Unidos mostra isso muito claro. Eles têm comércio de venda de pinheiros, tá? E ali eles trabalham, a pessoa vai lá, escolhe o seu pinheiro, e aí compra aquele pinheiro, traz para dentro da sua casa, enfeita esse pinheiro, e bota bolas e tudo, outras coisas mais, para dentro da sua casa. É um comércio muito grande. Aqui no Brasil, com quente, não tem como você pegar o pinheiro que vai ficar o bichinho murchinho, a árvore vai ficar murchinha. As folhas vão ficar tudo caída, porque o clima não permite que a árvore fique em pé, bonitinha. Então hoje se vende o quê? Árvores de Natal de plástico, né, com aço. Na minha época, as árvores de Natal eram aquele papelzinho laminado, né? Os braços, né, quando minha mãe montava, era tudo aquele papelzinho laminado. Aí quando passava um ano para outro,
jeitinho, pendurava a bola, aí ficava aquela magrela, sabe aquela magrela amassada? Era assim. Agora nós temos a de plástico. E a de plástico, ela imita, né? A imitação de um pinheiro para botar dentro das nossas casas. Então é uma cultura que está... volta lá, Rudolf, não tem medo. É uma cultura que está enraizada na tradição ocidental, que cortava essas árvores para dedicar aos seus filhos. E Deus condena a cheirar. O que é cheirar? Pode passar. É um parque, tá? É um parque onde há uma idolatria, e acontece uma idolatria, onde se coloca um ídolo conferente. Então, vamos contextualizar agora. Quando você vê que aqui no Brasil tem vários locais de Brasília e outros estados, inclusive o último agora que chegou um que é um ídolo que foi dado da China para a Copa, é um ídolo com cabeça, se não me engano, de boi, tem a bola, né, da Copa, e se eu não me engano, eu não sei se foi um Pará que botaram, e é um local assim, você tem árvores em volta, e no centro dessas árvores tem essa estátua. Hoje você vê aqui no Rio de Janeiro, em vários lugares, presta atenção, várias praças que você vai, tem aquele que está no cavalo, né? Tem um altar para ir no cavalo, tem nas praias, cada lugar onde tem árvores. Esse campo é chamado um campo de adoração, Asherá. E Deus condena isso. Isso é você abrir um portal. Você está dizendo que aquele lugar é um portal aberto para aquele principado que está sendo representado por aquele estado. Se você lembrar hoje na pregação da manhã, quando foi falado aqui que Jacó, né, teve aquela revelação, ele viu os anjos descendo, aquilo ali foi um portal que foi aberto. E quando ele abriu aquele portal, ele pegou o quê? Pedras. E fez um quê? Um altar. Então, esses locais são marcados como um altar. Então, eles botam a imagem daquele principado que eles querem que operem naquela área, naquela região. Então, nós acabamos assim, percebendo que tem regiões que tem muita violência, muitas mortes, acontecem muitas coisas. Por quê? Foi dedicado, lembra a dedicação? Foi dedicado a um Deus para agir naquela região. Então, nós vemos hoje, infelizmente, a nossa nação, aquele lugar onde é para se tratar dos assuntos do governo do Brasil, é também dedicado. Foi feito no início, logo no início, quando foi tomado posse, foi feito isso. Foi apresentado, foi feito sacrifícios. Irmãos, o povo não tem noção do que é fazer aliança com o mal. Ele te dá poder para agir e ele toma aquele lugar como nós. Então, é uma coisa muito séria. Por isso que hoje nós temos que estar aqui. Quem é que nos guarda? São os anjos, não foi isso que nós falamos? Os anjos estão a nos salvar. Mas quem dá ordem a esses anjos a nosso respeito? Adonai. Ele vai dizer nas regiões celestes do Mashiach, os anjos estão ali com resposta de oração. Nas regiões celestes do Mashiach estão as bênçãos que Deus já determinou para cada um de nós. Mas temos as outras regiões, e quando nós lemos lá no livro de Daniel, que Daniel orava e o anjo veio e falou para ele: eu já tenho a resposta, porém, para eu descer com a tua resposta, eu tenho que enfrentar legiões. São espíritos que estão lá para entregar a resposta para você. Tive que pedir ajuda. Então, o mundo espiritual que a gente não vê é tenebroso. É sério, é real. E a gente não pode achar que que isso é coisa da sua cabeça. Não é não. Entendeu? Isso está escrito na palavra. Nos orienta para ficar mais apercebido dessa verdade. Tá? Então a árvore não se coloca oferendas, mas é uma representação do passado. Hoje em dia, a árvore que está dentro da sua casa, o pessoal bota o quê? Presente. Um monte de presente. Mas ela está representando o quê? O passado. Que não era presente, eram oferendas para aquele lugar. Então, querendo ou não, você está fazendo um link com
com aquele passado, com aquele objetivo. E os espíritos malignos, eles não estão olhando isso como, tem nada a ver. Eles estão entendendo, opa, vamos lá, vamos dar um pulinho naquela árvore lá, vamos dar um pulinho naquela casa. Por quê? Eu estou recebendo, eu estou propiciando um meio de ter um contato com aqueles espíritos na minha casa. Tá? Então, o mesmo princípio vai para o de Natal, por exemplo, uma data dedicada. Essa data, ela foi dedicada, determinada. Quando nós fazemos hoje a festa de aniversário dos nossos filhos, nós temos que ter muito cuidado com os temas. E as pessoas não têm mais cuidado com os temas. Elas acham que tudo é igual, que tudo é normal, que não tem problema nenhum. Mas certamente eu estava no Novo Saraiva e Deus falou para mim, o Espírito de Deus falou para mim claramente, porque nós enfeitávamos sempre o templo aqui com bolas, com essas bexigas. E um dia o Senhor, o Espírito de Deus falou assim para mim, olha quem estão nas bexigas. E eu vi, Senhor, aqueles, sabe no espírito da dengue, né? No espírito da dengue, que fica um grandão, aquelas antenas, ele mostrou tudinho para mim. Olha quem estão nessas bexigas. O espírito do palhaço que está lá é essa cara aí. E eu vi, quando eu estava em coma, esses mesmos espíritos. Eles vinham até a mim, eles vinham assim, tudo preocupado. Porque o Senhor tinha dado a ordem a um grande animal em forma de tigre que estava preso a mim. E ele me guardava. Lembra que o Senhor dá ordem aos seus anjos? Então, aquele animal que estava comigo, quando eu estava em coma, quando meu corpo não tinha força para fazer nada, meu corpo estava ali, eu estava desprotegida. No momento que eu fui entubada, esse animal ele já veio ficar comigo. Eu vi ele. Ele surgia das águas e ficava comigo, assim, era um rio, e ele surgia e ele ficava comigo. E eu via esses espíritos, e eles ficavam tudo assim, com medo, porque eles olhavam aquele animal que estava comigo. A intenção deles é o quê? Era me atacar na minha fragilidade. Então, esses ídolos, por exemplo, Corne Damião. Quem já não pegou doce de Corne Damião, misericórdia. Qual já corre atrás disso? Eu era pequena, eu me lembro dessas coisas. Né? Tinha dia que todo mundo esperava o dia, porque era o dia de pegar doce. Opa, vamos pegar doce. Nós somos bobos, gente. Nós somos seres humanos muito bobos. A gente acha que não tem maldade. Você faz tudo sem maldade. Tem problema comer uma bala, um doce. Só que tudo é consagrado. Esse dia, esses doces, eles são consagrados. Para o quê? Para aqueles que nesse dia são espíritos mirins. Esses espíritos, eles são pequenos, eles são balões. Então, nesse dia ele trabalha. Então aí ele gosta da pipoca, ele gosta dos doces, ele gosta das balas. E você, quando recebe, a pessoa que está fazendo isso, ela fez um voto. Vou fazer um voto com o Corne Damião. Vou fazer um voto, eu vou pagar uma promessa, entendeu? E aí eu vou dar. Eu vejo lá no meu prédio, olha, no apartamento tal, no dia tal, nós vamos dar os doces para as nossas crianças aqui do prédio. E aí essa é uma forma de pagar aquela oferta, aquilo que foi alcançado por meio desse Deus. É o que acontece, irmãos. Não é diferente. Então, e algumas igrejas, eu vivi isso também, né? Já estou velhinha, né? E nós vivemos essa questão de dar doce para as crianças no mesmo dia, né? Quando tínhamos o dia das crianças, vamos comprar doce. E era no dia do tal Corne Damião. E aí, para as crianças não ficarem tristes, não se sentirem colocadas à parte, dentro da nossa memória pequenininha, do nosso pouco conhecimento, nós fazíamos uma mesa com bolo, com doce, nada diferente do que é feito naquele lugar. A mesma coisa, porque eu ia lá, quando eu era criança, eu ia lá, eu sentava naquela mesa, eu comia de tudo naquela mesa, e depois eu via aquelas pessoas lá, eu não quero ficar falando, mas aquelas pessoas que trabalhavam naquele lugar e faziam aquelas oferendas para a gente, iam falando como criancinhas, mas não eram criancinhas, eram pessoas possuídas
pelos espíritos daquele dia, eu sentava na mesa deles e eu comia. E depois, quando eu estava dentro da igreja evangélica, eu via fazer isso para as crianças. Como fazem Halloween hoje, como fazem o Natal hoje, como fazem Julinas. Isso está totalmente fora do padrão de Deus. Deus mandou realizar festas espirituais que não tem nada a ver com esse sincretismo religioso que vem ao longo do tempo. Então, quer dizer, não fazem e não fazem até hoje a diferença do santo para o profano. Enfim, o Natal é pior, porque envolve reunião de família, sentimento fraterno, prática de dar presente. Isso é muito forte no Ocidente. É muito difícil, mas não é impossível. 1 mais 1 dá 2, 2 mais 2 dá 4, e 4 mais 4 dá 8. E quanto mais a gente fomos sendo a resistência, seremos os macabitas do século XXI, lutando com o martelo, batendo ali, dizendo não. Não como rebeldes, mas para mostrar para as pessoas que isso é um erro, isso é um engano. Amém? Então, quando Yeshua nasceu, isso aqui foi uma coisa muito legal também, que o Senhor deixou na palavra, revelado a nós, seus filhos, para saber quando Yeshua nasceu. Então nós vemos aqui que o Senhor, pode passar um pouco, que o Senhor, Ele preparou um momento, que está registrado ali no livro de Lucas. Ele vai dizer que os pais de João Batista e Yohanan, chegou a vez de Zacarias oferecer incenso no templo. O templo tem uma menorá, aquela lá, grandona, enorme, existe até hoje uma menorá, uma réplica, né? E essa menorá, ela tinha que se manter acesa todos os dias. Então, você imagina, hoje as pessoas vêm uma vez, já é difícil, imagina todos os dias. Então o que ele fez? Ele fez uma escala, o Senhor determinou uma escala. Então chegou a vez de Zacarias oferecer incenso no templo. Ele era da 8ª ordem dos sacerdotes. Deus estabeleceu 24 famílias sacerdotais para servirem a cada 15 dias durante 12 meses. Então durante um ano, a cada 15 dias, tinha uma família sacerdotal acendendo as luzes, limpando o templo, fazendo sacrifícios. Então, a cada 15 dias era assim. Então, nós estamos vendo a primeira família, a segunda, a terceira, e a 8ª era a de Zacarias. Então, nesse momento, pode pular, o Senhor dá uma revelação. O anjo fala com Zacarias. Estavam no 4º mês do mês de Tammuz, em que a 8ª ordem servia a família de Zacarias. Foi quando ele veio para casa, foi liberado, teve contato com a sua esposa, ela se engravidou, e daí contaram-se 9 meses. Então, quando Yeshua nasceu, como é isso? Então, quando Miriam, Maria, você imagina, vem o anjo, fala para ela, que está relatado, e aí fala para ela assim, Isabel vai ser mãe para que Isabel estava grávida e que ela seja mãe do Messias. E que Isabel estava no 6º mês. Então ela já dá um tempo. Mas Isabel era estéril e se tornou mãe de João. Mistério de Deus isso, sabe? Quando ele está uma mulher estéril, é mistério de Deus. Então agora temos como contar 9 meses a partir do 6º mês. Quer dizer, quando Isabel estava no 6º mês, Miriam ficou grávida de Yeshua. Então você começa a contar para entender mais ou menos o tempo, tá? E aí aqui está ali, ó. Aí está ali embaixo. No mês de TV, 6º mês da gestação de João, o anjo fala com Maria. E aí o anjo fala com Zacarias lá em Tammuz, e Yeshua nasce nessa época 6 mais 3 vai dar 9, cai no mês de Tishrei.
que é o mês 7, quando nós temos a festa da expiação, Yom Kippur. Olha que tipo de festa realizamos nesse período. Nós começamos com Ano Novo Judaico, Yom Kippur, Tabernáculo, Simchat Torah, Yom Teruah. Por isso que é um mês assim, esse período, na comunidade judaica, as pessoas ficam muito preocupadas. Ai, né, vem Yom Kippur, tem que liberar perdão, Yom Teruah, porque eles creem na ressurreição de Yeshua. Eles creem que ele vai retornar. A igreja evangélica crê que Yeshua vai retornar, porém ela está fora do contexto. Muitas, elas ainda não entendem que esse tempo é um tempo de nós estarmos observando melhor como está a nossa vida, nosso comportamento. Vai virar o ano do calendário judaico, vai vir a festa de Yom Teruah, o toque do shofar. Queríamos nós ter vários ano que vem, profetizos, vão tocando shofar, para eu descansar meu pulmão. Então, é o tempo de tocar shofar. O Senhor só manda tocar shofar. Ele não manda fazer outras coisas. Ele diz que é para tocar. Por quê? Porque Yeshua virá com os anjos com clamor de trombetas. Então, é um sinal que como ele fala lá na meditação de ser, que Yeshua virá tocando trombeta com os anjos. Então, ele pode tocar shofar. É alarido. E aí vira o ano. E aí você tem a expiação. Quem foi nossa expiação? Yeshua. Ah, ele já morreu por nós. Sim, ele já morreu por nós. Ele já levou sobre si. Porém, ao longo de um ano, você está tão santinho assim, irmão, que não teve que fazer nada. Não deu um pecadinho, nada. Não fez nada de errado. Irmãos, o Senhor é misericordioso. Aí nos dá oportunidade, no dia de Yom Kippur, declarar que a gente precisa do Senhor, renovar o Senhor, pedir perdão, liberar perdão, orar pelas nações, orar pelos familiares. Nós oramos por todos, nossas famílias que ainda estão longe, que desconhecem, pelas nações. Irmão, se você parar para orar e enxergar o mundo, irmão, você vai pedir: Senhor, me leva. Porque está muito feio. O mal está tão grande. Ninguém tem pena dos animais, ninguém tem pena de criança, ninguém tem amor pelaquela pessoa que está pedindo ajuda. É um esfriamento total, é um egoísmo total. E irmãos, matam animais do nada. O dia de matar golfinho, o dia de matar baleia, o dia de matar, o dia de matar o cão para comer. Irmãos, é só coisa ruim. Isso está fora do contexto bíblico. O Senhor fala disso. Você pensa que ele não fala? Não, ele é visto, que todo mundo fala. Ele é visto que é um livro horroroso. Não é horroroso, não. Ele te impacta com a verdade. Ele está te dizendo o que acontece já naquele tempo e agora não mudou. Então você vê a maldade sem precedente. Por isso que o Senhor, quando ele fez, da arca, Noé, quando Noé entrou na arca, e aquelas pessoas todas não quiseram saber da verdade, o Senhor selou a porta por fora. Sabe o que é fechar uma porta? Você imagina, você está vendo, às vezes eu vejo uns vídeos lá, de algumas pessoas sendo atacadas por um boi, um animal, a pessoa bate na porta desesperadamente querendo entrar, querendo sair daquela situação e a porta está fechada. Você imagina isso acontecer, vai acontecer de novo? Então você acha o quê? A gente tem que se preparar para esse momento, para falar, porque isso é real. Então o Senhor fechou a arca por fora, para que as pessoas entendessem que o tempo acabou. A oportunidade foi dada. Aí se salvou 3 famílias e um par de cada animal. E você acha que vai ser como? E o Senhor vem nos preparando há anos, como eu acabei de falar. Os hologramas mostrando a cara de um Jesus romano já aparecem, já estão nos céus do Rio de Janeiro,
já estão nos céus de outros lugares, porque essa é a preparação para aquele que chegará falando manso, bonito, trazendo solução e paz para os problemas das nações. E ele vai falar como? Deus é onipotente, onisciente no presente. Só Ele tem esse poder. Deus está aqui conosco, está lá do outro lado, Ele está aqui em qualquer lugar. Satanás não. Aqui em torno de nós tem um monte de demônio lá fora. Mas para esse que vai se manifestar, todo mundo vê, ele precisa da tecnologia. E pasme, Deus já me deu um sonho. Quando ele me deu um sonho, antes nem se imaginava já de começar a leitura da Iris, o Senhor me deu um sonho. E nós estávamos numa fila muito grande, exatamente como foi feito. As pessoas vendendo a leitura da sua Iris. E estava lá uma fila imensa, eu vestida com meu jaleco de enfermeira, e tinha uma fila imensa, e quando chegava perto da pessoa, botava um leitor que parecia uma pistolinha, não sei se é assim, e aquele lia o leitor. Por quê? Aonde está tudo DNA. E aí ele lê o teu DNA através da lei. Era uma captação do seu DNA. Então aí, dali eu sei que eu era levada para dentro de uma sala, tinha uma televisão. Eu lembro daquela televisão, as primeiras televisões bem antigas, era até meio oval, bem antigona. E dentro daquela televisão, eu estava assim, tinha uma pessoa me segurando, e tinha uma cabeça azul. Como é que é a cabeça da Iá? Como é a cabeça da Iá? Azul. E aí você via aquela cabeça falando comigo. Não, porque a partir de agora você vai se chamar, se eu não me engano, o nome era um nome masculino. E eu, ali quietinha, eu dizia assim: Deus, não deixa eles me achar. Eu só falava isso: não deixa me achar. Por quê? A perseguição será real. Então hoje nós temos a tecnologia. Esse engraçadinho aqui conversa, às vezes eu estou falando, ele se mete na minha conversa, rápido o que a gente está falando. Hoje você não consegue se esconder, mas haverá um tempo que a gente precisará se esconder. Então eu me lembro disso, do sonho. Eu acordei. Eu me lembro que eu estava com roupa de enfermeira e eu me lembro dessa situação. E aí quando começou essa história de ar, eu cheguei até a tirar uma foto, eu guardei. Quando eu vi, irmãos, a primeira vez que eu vi a foto da IA, eu me lembro disso. Para você ver que Deus, Ele te revela antes das coisas acontecerem. Ele faz isso conosco. Ele é um Deus de revelação. Ele diz que nada fica oculto que não venha a ser revelado. E assim Ele me fez instruir a nossa congregação outrora. Nós tínhamos muitos adultos e jovens. Nós passamos mais de 20 anos ensinando sobre tudo que você vê hoje: alimentos transgênicos, holograma, RAARP, né, a quarta revolução industrial. Todos que passaram esses anos, todos comigo, nós fizemos esses estudos. Nosso retiro não era para brincar, era para estudar. E a gente, né, lembra disso, Júlia? Ele doava o café da manhã, tinha estudo, almoçava, brincava um pouquinho à noite, estudo de novo. Então, foram mais de 20 anos, mas foram muitas batalhas. Quando chegou o livro de Enoque, o último livro, rechaçado pela comunidade católica, rechaçado pela comunidade judaica, rechaçado pela comunidade evangélica, porém, é o livro que abre a chave para te revelar o que aconteceu lá antes de Noé. Por que Deus destruiu o mundo? Por que isso aconteceu? Por que a terra não é dessa forma que fala? Então, claro, né, a verdade tem que ser mais uma vez o quê? Ofuscada, escondida. E aí a gente vai lá com um martelo e bate na verdade e fala a palavra. Aí não quer te acreditar, mas é tão difícil para mim, não. Quando o coração está aberto, você entende muito bem a cosmologia bíblica, o que Deus fez, como não existe um sol heliocêntrico, não existe a terra, como eles falam, e aí isso tudo é escondido para que você não saiba a verdade. Mas o Senhor vai falar lá no último livro, eu me lembro agora se
fosse Pedro, que ele disse que essa revelação era para o tempo do fim. E foi exatamente no último retiro que o Senhor nos deu. Ele falou, nos trouxe essa revelação sobre o livro de Enoque. Então, irmãos, e essas festas, né, o mês de Tirei, como nós celebramos Yom Peru, Ano Novo, Yom Kippur, Taberná, Simchat Torá, você vê que são festas que é assim, uma coisa para outra, né? Não dá nem tempo de respirar, não dá nem tempo de respirar, porque elas são importantes. É esse contexto. E nós não entendemos isso. E nós temos que cumprir, porque Deus ordena. Isso entra como um estatuto de Deus. O mandamento, a mitzvah, são os 10. E aí vem os estatutos, aí vem os juízos de Deus. E são o que a gente tem que cumprir, as leis morais, as leis orais, os estatutos. E isso você vai entendendo ao longo do ano, quando você vai estudando cada paraxá, o Senhor vai te encaminhando. Você está caminhando, você vai aprendendo. Não precisa dizer, olha, hoje a gente vai estudar o estatuto tal, ou vai estudar a lei tal. Não precisa. Você, naturalmente, o Senhor vai gerando um entendimento no seu coração. Então, no mês de Tirei, não é inverno, e não é 25 de dezembro. Entre setembro e outubro, em Israel, não neva, é outono. Ainda dá para os pastores com ovelhas estarem lá no campo, por isso vieram visitar Yeshua quando ele nasceu, porque o tempo ainda estava agradável. Continuando, então o Mashiach não chegou, nasceu no mês de Tirei, provavelmente entre Sukkot, verdadeiramente o Eterno por meio do seu verbo, que Yeshua é o verbo, é a palavra viva, tabernaculou entre nós, Emmanuel conosco, quer dizer exatamente isto. Aleluia. Então o que nós comemoramos nessa época? Nós comemoramos a festa das luzes. Foi assim que Deus nos chamou. Deus nos chamou quando a gente estava profanado. Então, irmãos, entenda como Deus é maravilhoso. Para Ele reerguer você novamente, para Ele te trazer para a presença dEle, você precisa passar por uma purificação. Nós estávamos contaminados com os conceitos de honra. Nós não entendíamos uma ideologia, uma teologia completamente diferente. Uma teologia que nos separa, que vem desses concílios, que foram determinados. Não tem só esse, tem o concílio de Trento, tem o concílio de Constantinopla, tem o concílio de Nicéia, são concílios papais que foram determinando ações para serem feitas dentro da igreja. E aí então nasce a igreja evangélica, com esses conceitos continua a caminhar, e aí ela não consegue fazer teshuva. Aí ela não consegue enxergar, porque os nossos seminários vão ensinar isso. Vão ensinar que nós somos o Israel de Deus. E Israel fica onde? Vai ser condenado? Então não tem lugar mais para eles? Então é uma coisa muito difícil, porém não é impossível. E o Senhor vem trazendo esse avivamento, vem trazendo esse conhecimento ao longo do tempo, por várias congregações evangélicas, como nós fomos uma, e o Senhor não deixou nem quando Ele nos chamou para sermos ungidos a pastor. Nós passamos o quê? 5 anos? Foi mais ou menos isso, né? 7 anos apenas. E depois o Senhor falou, ó Israel, quando o Senhor falou, acabou. Aí vira a tua cabeça de perna para cima, né? Ô Jesus, o que é isso? O que o Senhor está falando? O que o Senhor quer? Aí, irmãos, foi uma guerra. A família diz que você está maluco, tu está doido, vocês são doidos, vocês estão inventando tanta objeção. Porém, se você ouviu a voz de Deus, não olhe para trás. Eu vi muita crítica, minha mãe, meu pai, meus familiares, da própria igreja, mas nós ficamos. Eu quero ouvir aquele que falou comigo. E eu vou fazer o que ele quer. E foi a primeira festa que ele nos mandou fazer. A rededicação. Estávamos profanados. Estávamos cheios de imundice dentro de nós, cheios de conceitos dentro de nós. E não podíamos entrar numa restauração, numa raiz bíblica judaica,
cheio de conceitos mundanos, conceitos do paganismo, conceitos teológicos errados. Nós tínhamos que passar por uma purificação. É quando uma mulher, quando ela tem um bebê, ela fica com uma quarentena ali, para ela passar por uma purificação. O corpo dela precisa voltar ao normal, ela precisa expelir todo aquele sangue de células mortas, ela precisa passar por aquela purificação. Então nós precisamos passar. Então o Senhor ofereceu para a festa certa. A rededicação Ele me deu. Ele falou, você vai acender, não, você vai vestir, foi outra coisa de doido, né? Você vai vestir uma roupa igual um sacerdote. Eu fui numa loja judaica, a mulher falou, você está maluca, minha filha? Aqui não tem essas roupas não, só Israel. Eu falei, minha filha, vai para a costureira ali. E eu fui para a costureira, muito nossa amiga hoje, eu levei para ela e falei assim, olha só, eu tenho que fazer uma roupa dessa aqui, desenho para ela. Ela falou assim, põe franja na ponta, pastinho punchando, esse negócio assim mais ou menos. Aí quando a roupa estava pronta, ela falou, a sua fantasia está pronta. Eu, tá bom, muito obrigada, querida, a minha fantasia está pronta. E assim eu fui, irmãos. Exatamente, esqueci de trazer a foto. Como se eu queria que eles fizessem. Eu estava representando um sacerdote que eu nunca tinha ouvido falar. Eu não sabia. Você sabe que você é inocente. Você vai entendendo depois as maravilhas que Deus faz. Ele te pega um bebezinho e ele fala assim, vem cá, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. E eu botei aquela roupa, eu peguei um sofá, e na época, eu não lembro se era do pastor Rafael, era um padre, pastora Lúcia, um sofá emprestado. Ele me falava da bandeira, ele falou, mandou botar florzinha, ele mandou fazer tudo para aquele dia e dizendo sofá, e usando os querubins, cara de homem, cara de touro, cara de cordeiro, né? Eu não lembro se são peixe galeão, uma coisa assim. Eram os querubins que representavam esse dia da vida. São os querubins que falam, se eu não me engano, em Ezequiel. Mas olha, irmãos, foi um dia assim, e eram 8 dias de celebração. Está escrito lá, se eu não me engano, segunda crônica ou primeira crônica. Eram 8 dias de celebração. O Senhor começou dessa forma. Ele não começa dizendo, olha, tem que ser assim, se não fizer assim, eu estou contra. Não, não é assim. Ele é manso, ele entende a nossa limitação, ele sabe que a gente não entende, ele sabe que a gente foi contaminado, que a gente está como criança, mas eu queria, ele vê o teu coração, eu queria fazer a vontade dele. Então, não importa o que estava acontecendo à minha volta, sempre à minha volta tudo era muito difícil, meus filhos eram pequenos, mas eu não olhei para trás. Eu disse para o marido, vamos embora? Vamos em frente. Não precisava, eu pegava ele, meus filhos, sacolinha, vamos embora. E começamos a fazer a nossa restauração. Então a revolta dos Macabeus, e foi exatamente essa história que vamos fazer aqui um resumo, para lá, nessa época, né, o povo judeu do mundo inteiro, eles comemoram essa festa. Quer comemorar no dia 25 do mês hebraico Kislev, esse mês, não é 25 de dezembro do calendário gregoriano, do pago gregoriano, é do calendário judaico. Às vezes cai até próximo, até no dia, mas é porque os nossos meses são regidos pela lua. Então, às vezes, muda a data. Por isso que cada mês a data é diferente. As festas caem em dias diferentes, porque nós seguimos o calendário bíblico, não o calendário gregoriano. Então, em Jerusalém havia uma festa, a festa da educação, era inverno, mas Yeshua estava lá em João capítulo 10, versículo 22, diz que Yeshua estava lá. Yeshua no alpendre lá de Salomão, e a festa estava acontecendo, e ele fez por quê? Porque era importante. Foi um momento importantíssimo para o povo de Israel nessa época, né, que estavam sendo pressionados por Alexandre Grande, por Etíoco Epifânio, e o templo foi produzido. Você imagina você entrar aqui até o templo do Senhor, cheio de morto, sangue espalhado para todo lugar,
E por isso que o Senhor, lá nas leis alimentares, tem alguns animais que ele classifica como impuros, entendeu? Porque são carnes impuras. E aí ele pegou, aquilo tudo derramado de sangue, tudo profanado. Eles ficaram tristes, muito revoltados com aquilo. E aí que o Senhor dá o quê? Dá força para aqueles que eram mais fracos. Eles eram o quê? Camponeses. Mas eles eram sacerdotes. E eles queriam purificar. Então, a questão do querer é muito nossa. Eu quero me purificar. Eu quero deixar, eu quero largar tudo aquilo que lá atrás me prendeu, tudo aquilo que lá atrás eu não sabia, que me separou de Deus. E Deus está sendo um ganho, Deus continua sendo bom, Deus continua dando oportunidade para que a gente possa se arrepender, para que a gente possa mudar os nossos pensamentos. Então, Ele deu força, eles venceram. E aí, o que aconteceu? O que nós comemoramos nesse dia? Havia apenas uma filha de um sacerdote, andando lá no meio deles. Ela achou uma botija, porque o óleo para colocar na lâmpada, Deus determinou que ele tem que ser prensado, amassado, o azeitona prensado, para extrair o azeite. É assim que ele faz com a gente, né? Ele prensa para tirar o melhor de nós. Então aí tinha que levar uma semana para fazer isso, para amassar a azeitona, para espremer, para extrair o óleo, para botar, para separar, para colocar nas lâmpadas da menorá, tá? Colocar nessas lâmpadas. E aí uma menina, uma filha, ele conta, né? Que uma filha de um dos sacerdotes, ela achou uma botija fechada. O que eles fizeram? Eles não satisfeitos, eles quebraram todas as botijas que tem lá. Porque a história é longa, mas ele pega o cerne da história. Eles quebraram todas as botijas, mas uma ficou. Então o que isso significa? Como eu ouvi da boca do nosso rabino Yosef Baruch, que uma botija, um vaso que está ali purificado, é suficiente também para ajudar a purificar outros com a sua luz, mantendo sua luz acesa. Você purifica outros. Então basta ter um para poder purificar outros também. E aí eles pegaram aquele óleo, botaram lá na menorá, ficaram felizes, fizeram uma grande festa. Jerusalém ficou iluminada, e eles fizeram uma festa, mas ao mesmo tempo ficaram tristes, porque só tinha luz para um dia. E então foi aí que acontece o milagre. O milagre é celebrado até hoje. E eles foram pegar a azeitona, fazer a prensa para tirar. Durou 8 dias acesa a menorá. Não se acabou. Então esse foi um dos milagres, né? O primeiro foi Deus dar força aos fracos para vencer os fortes, né? Ali na tomada do templo para purificar de novo. E depois a multiplicação do óleo, da luz. Então esse milagre de Hanukkah, e ela ficou acesa. E aí, quer dizer, é uma festa importante para nós, o povo, porque se nós não estivermos, irmão, enxertado, se você disser que você não é de Israel, você está fora do compromisso com Deus. As pessoas não entendem isso. Elas acham que não é o Israel de Deus que está lá. Não, nós fomos enxertados na oliveira. A oliveira verdadeira é Israel, que fala em Romanos capítulo 11. Nós somos enxertados nela. Nós somos alimentados pela seiva que eles receberam e recebem. Que, como a palavra fala, se eu não me engano, em Devarim, Deuteronômio, que povo é tão grande como esse povo, que tem um Deus tão grande, tão maravilhoso, que guarda. Gente, você vê a tecnologia de Israel hoje, é uma coisa assim que não dá para você mensurar. Você vê que eles fizeram uma réplica de um dom. Nós estamos dentro do dom. Eles têm um dom tecnológico que protege eles. Tem falhas, sim, acontece. As falhas mecânicas, mas para proteger dos inimigos.
conhecendo motos ao meu redor, que eles têm um dom lá, a tecnologia da medicina, os melhores médicos que ganham o prêmio Nobel são os médicos israelenses, sabe? Então é uma cultura diferente, é uma cultura, tem seus erros, tem suas falhas, tem, mas o Senhor só disse isso para a gente: orai pela paz de Jerusalém. Que quem vai tratar com os filhos naturais é Hashem. É o jeito dele, da forma dele. Nós temos que orar por eles e estar enxertado por ele, porque Yeshua, ele quebrou todo mundo de separação que havia, quando ele fala lá em Efésios 2. Então aqui, o que a gente faz nesse dia? Nós acendemos por 8 dias as lâmpadas. Então o que a gente faz? Essa do meio é a Shamash, tá? É a serva, por isso que a gente chama o diácono de Shamash, porque ele é um servo, ele está ali para servir. Só para botar aqui, só para a gente fazer a representação. Não vai segurar não, porque ele está. Então, essa vela central, a Shamash, ela tem o compromisso, o dever de servir. Então, a gente acende a primeira, seja a primeira, aí no outro dia, no segundo dia, a primeira e a segunda, aí no terceiro dia, a primeira, a segunda, a terceira, aí, olha lá o desenho lá, bota lá o desenho, meu filho, por favor, olha lá, primeira e segunda, primeira, segunda e terceira, primeira, segunda, terceira e quarta, e sempre o servo faz isso. E nós somos o quê? Nós somos os servos. Temos aqui o quê? Para servir um ao outro. E Yeshua é um servo, tá? Pode passar. Também temos a tradição, que é uma tradição real do que aconteceu no momento em que eles estavam ali na Babilônia. Eles pegavam o Seribom, tem as letras Shin, Limer, Gal. Eu sei que é Nesgadol. Por quê? Aqui, né, neste lugar, eles ficavam brincando com os piores, mas eles estudavam a palavra, e aí eles estavam estudando, aí quando vinha alguém para ver o que estavam fazendo, aí eles jogavam os peões para disfarçar. Então, essa brincadeira dos peões continua. E também a questão das moedas. As moedas de ouro também era a riqueza. E hoje a gente compra uma moedinha de chocolate, bota na mesa, a gente traz a nossa menorá, a gente fica com as mesas cheias de menorotos de uso. Se você tem uma menorá em casa, você pode fazer a sua. Hanukkah, porque hoje ela tem 8 braços, né? E quase 9, a Shamash é a nona. Então ela se tornou uma menorá diferenciada para representar esse dia, chamado de Hanukkah. Mas a menorá é a de 7 braços. E a Hanukkah é de 8 braços e uma Shamash. Para representar esse dia. Então o que a gente faz? A gente monta uma mesa, bota várias luzes, você pode trazer seu Hanukkah, cada um acende. Então a gente vai estar aqui no dia 19, no dia 20 a gente vai acender as duas. Você pode acender em casa. Eles botam na janela a Hanukkah para que as pessoas de fora vejam vibriosas. Né? Você também vê algumas Hanukkahs sendo colocadas em alguns lugares, Copacabana, se eu não me engano, Barra da Tijuca. Eles colocam essas eletrônicas para lembrar esse dia, a população que mora naquele local, porque é a forma de lembrar o milagre, a forma de lembrar o compromisso de Deus com o povo do Senhor. Amém? Pode passar. Concluímos então. Glória a Deus, hein? Quase uma hora, né? Ao entendermos as origens desta festa pagã, ao entender a origem, o que tem que fazer? Abandonar essas tradições, as tradições familiares. É um grande traço para agradar a Deus. Eu tenho isso na minha família e até hoje. Eles já nem me chamam mais, eles sabem que eu não vou.
Então eles fazem essa reunião. Eu lembro que quando meus pais eram vivos, quando eu era mais nova, eu era a atração das festas, porque eu fazia a bagunça toda com eles. As danças, eu entrava na pilha deles. Quando eu me converti, aí a coisa foi ficando um pouquinho esquisita comigo. Aí já vão se afastando mais de mim, porque eu já não comungava aquela forma de adoração nesse dia. Então hoje, eu já não tenho tantos convites, falam, mas muito raramente, a família já fica mais afastada, porque isso é o que nós ganhamos com o Senhor, a salvação, mas tem essa coisa de dividir, né? Tem essa coisa de vai separar as crenças. E quando a gente separa as crenças, infelizmente, por não haver entendimento, por não procurar saber porquê, as pessoas ficam assim meio chateadas com a gente. Mas eu quero ser salva. E eu quero que ele também seja ser salvo. Então, se eu tomar essa atitude de eu falar, de eu dizer, não, agora, não, eu não vou, mas eu vou estar orando por você. Então, é isso que tem que a gente, é o que nos faz, que nos motiva a falar para os nossos familiares. Eu vou orar por você. Uma hora você vai entender, uma hora você vai saber que é maravilhoso servir o Deus de Israel. Então, voltar, retornar a nossa raiz. Aí fala assim, atemor a Haolam, sejamos luz para o mundo, e para hoje. Então a gente somos chamados para ser essa luz. Então quando eu comemoro Hanukkah, não comemoro as festas que estão ligadas ao paganismo, eu estou convidando minha família, vocês, para ser luz nesse mundo, para fazer a diferença. Amém? É isso aí. Em breve, para a glória do Senhor. Agora tomei um café, abri os olhos e vamos em frente. Mas você quer falar uma coisa? Sim, deixa eu falar um pouquinho mesmo. Muito bem, exposto. Ela iria falar de Hanukkah todo. Aí como é que vai ser no dia de Hanukkah? Não tem material lá? No dia de Hanukkah, aliás, agora 20, né? Tudo aravado, Deus aqui, Deus criado nesta manhã. E ficaram para o almoço, né? Almoço no dia de Hanukkah. E ficamos para essa palestra, né? Que de uma certa forma muitos aqui já sabiam, né, da história, mas outros talvez não. Mas foi bom para a gente reforçar a nossa moral, a nossa fé. E você também está nos assistindo. Esperemos em Hashem que todos tenham sido abençoados. Nós não vamos ficar parados para lá. Eu sei que tem gente ansiosa ali para, né, ter um evento agora à tarde, né? Então não ficaremos para lá. São 4 horas, né? São 4 horas. Vamos encerrar, vamos tomar nosso cafezinho e vamos embora, cada um dos nossos lares. Vamos ficar em pé, vamos orar. Talvez alguém aí esteja dizendo aí, né? Vocês assistiram a live, que eu estou indo embora para assistir jogo. Eu sou bom nisso, mas eu não gosto de jogo. Então não vou assistir. Né? Eterno Elohim, Baruch Atah Adonai, Elohim Melech Haolam, nós queremos agradecer-te, Hashem, mais uma vez, por toda esta rodada que foi realizada nesse dia de Shabbat. Um dia agradável, um dia de comunhão, Hashem, entre os Ahim e Ahiot, e nós para contigo, através do teu Ruach, Hashem. Todarabá no almoço, Todarabá por essa palestra. Senhor, abençoe a cada um, Senhor, que aqui esteve, aqueles também que vieram de manhã, mas não puderam ficar, e aqueles que não vieram e estão assistindo. Eterno, abençoa a todos, Senhor. Tu possas dispensar os teus favores sobre cada um, Senhor. Despeça-nos em paz para os nossos lares, nos conceda
abençoado, e logo após o pôr do sol, Senhor, quando se iniciará o domingo, Senhor, o primeiro dia da semana, Senhor, Tu possas nos conceder uma semana, Senhor, de dias comuns, também na Tua unção, na Tua direção, na vossa proteção, Senhor, e que possamos todos aqui em outro ficarmos unidos, Hashem, cada vez mais no nosso grupo, e orando um pelo outro, e telefonando um para o outro, Hashem, que haja comunhão entre nós, entre o Teu povo também, Hashem. Guarda-nos, assim como Israel, assim como o Brasil, Senhor. Nós choramos gratos, Hashem, Yeshua HaMashiach. Amém. Vamos receber a bênção sacerdotal. Yivarech Adonai Bispeito Yahi Adonai Pavletcha Vivolecha Isadonai Pavletcha Viasemecha Shalom. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e põe em ti a paz. Hashem, Yeshua HaMashiach, Adonai, o Mokshienu Yakar. Amém. Que o Senhor nos abençoe, Shabbat, e uma semana muito abençoada e bem-vinda a outra. Toda hora.